Washington acumula experiência como executivo principal, diretor de vendas, marketing e desenvolvimento de mercados locais e globais, B2B e B2C, em empresas multinacionais e locais. O Fabrício Vieira, que é diretor de negócios automotivo refinish da PPG, não pôde comparecer, e o Rodolfo Rodrigues, gerente de marketing para a repintura automotiva da PPG na América do Sul, irá substituí-lo. Seja bem-vindo, Rodolfo. Com mais de 20 anos de experiência em marketing na indústria automotiva e química, Rodolfo atua na PPG desde 2015, com o propósito de fortalecer o crescimento sustentável de repintura na região, por meio do desenvolvimento de soluções com proposta de valor adequada aos clientes. O executivo é formado em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, pela Universidade Salesiana de São Paulo e tem pós-graduação e MBA nas áreas de gestão de marketing e vendas. Convido também ao palco Felipe Freitas Zucchinali, ele que é gerente técnico da Anjo Tintas. Bem-vindo, Felipe. Felipe hoje está à frente dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e controle de qualidade da unidade revenda da Anjo Tintas. É bacharel e licenciado em Química e Física pela Universidade do Sul de Santa Catarina, mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, com ênfase em polimerização. Também é membro da comissão técnica do programa da Abrafat. Convido também ao palco Sandro José Della Rica Lemos, gerente de marketing para a América Latina da Unidade de Negócios Automotivo Specialty Coatings da AkzoNobel. Sandro possui 29 anos na AkzoNobel, com experiências nas áreas de controle de qualidade, processos industriais e marketing. Formado em Química pela Faculdade São Bernardo, com especialização em gerenciamento de produtos pela Fundação Getúlio Vargas. Na área de marketing, teve atuação também como gerente de segmento de mercado e gerente de produtos, envolvido em importantes projetos como o relançamento da marca Wanda na América Latina e a extensão do portfólio para a América do Norte. Washington, agora é com você. O mercado da repintura, ele tem projetado para esse ano, segundo nossas previsões, algo como 100 milhões de litros no Brasil, e muito provavelmente na América do Sul se adicione uns 150, 160 milhões de litros. E gostaríamos que os convidados pudessem participar, como as suas empresas estão percebendo a perspectiva para esse ano e de médio e longo prazo em termos de tamanho de mercado e oportunidade e quais são os segmentos que vão se desenvolver. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite para participar aqui desse painel. A perspectiva de mercado que nós temos, ela é de crescimento, tá? Então, aqui no Brasil, ou na América do Sul, como um todo, nós temos dados do Warren Boss, que é um grupo que coleta dados em cerca de 30 países ao redor do mundo, né? Países com frotas importantes automotivas. Para a nossa região, a perspectiva é de um crescimento na casa de 2 a 2,5% nos próximos anos, pelo menos até 2028. Então, eles têm essa visão de imediata até a médio prazo. Então, apesar das medidas que nós vemos, os carros cada vez mais evoluídos, controle de tráfego cada vez também mais evoluído, havia uma tendência, ou pelo menos era muito comentado, que os acidentes, né, de carros, mesmo as pequenas batidas, diminuiriam ao longo do tempo. Houve uma redução, mas não muito significativa e não tem impactado ainda o mercado de repintura. Então, há uma tendência ainda de crescimento. No Brasil, especificamente, o ano começou um pouco mais difícil do que nós imaginávamos.
né? Tivemos o evento lá do Sul, né? A tragédia lá no Rio Grande do Sul, acaba impactando o mercado e indiretamente influencia outras regiões. Mas a perspectiva para segundo semestre, né, que o mercado melhore, se recupere e traga esse crescimento no mínimo de 2% para nós. As frotas, elas têm crescido numa medida um pouco menor do que nos últimos anos, nos 5, 6 anos atrás. Ela crescia num ritmo um pouquinho maior, continua crescendo, né? Então a entrada de carros novos no mercado, ela ainda é maior do que o número de carros que deixam de rodar, né? A gente chama de obsolescência ou curva de morte, né? As montadoras chamam. Então a entrada de carros novos ainda é um número muito maior, mais significativo, e isso reflete para nós no mercado de repintura. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui, né, dividindo esse painel com duas grandes personalidades aí, principalmente você também, da parte de repintura automotiva, e dizer que estou muito grato de estar aqui e compartilhar com vocês o que eu acho, o que eu percebo do mercado de repintura automotiva. A curto prazo, eu acredito que sim, que o mercado ele vai crescer, né? Ele tem aí um leve crescimento por alguns motivos, um deles principais econômicos, pela nossa própria frota. Porém, existe algo por trás que a gente precisa tomar um certo cuidado para o mercado de repintura automotiva. O primeiro deles, que eu percebo que pode travar algumas coisas, é em relação às inovações que nós, produtores de tintas para repintura automotiva, estamos entregando para o mercado. Como que nós vamos fazer o encantamento dos nossos clientes que utilizam os nossos produtos? Eu acho que o mercado de repintura automotiva está meio ultrapassado, ele já está muito antigo. Então, isso é algo que a gente tem que começar a se preocupar e é algo que a gente tem que começar a pensar, porque é um futuro que vai chegar e vai chegar muito rápido do que a gente imagina. Outras questões que a gente também acaba levantando como questões internas lá dentro da empresa mesmo, é a preferência do nosso consumidor. Se a gente parar para pensar e voltar uns 10 anos atrás, qual era o maior sonho dos nossos pais? Era ter um carro novo, era ter um carro bonito, era ter um carro veloz. E as novas gerações? Qual vai ser o novo sonho delas? Então, ou seja, se a gente não começar a encantar de uma forma diferente o nosso consumidor de repintura automotiva, eu acredito que esse crescimento que a gente vai ter a curto prazo agora, ele vai ser menor do que a gente imagina. Então, tem outras questões, os carros, como o nosso colega aqui comentou, vão vir com tanta tecnologia embarcada que eles não vão mais bater. E se eles não mais bater, para quem que a gente vai vender tinta, né? É meio pragmático eu trazer essas informações aqui, mas é algo que a gente precisa pensar agora, né? Se a gente olha para a indústria de tinta imobiliária, eles estão se mexendo, eles estão encantando os clientes com outros produtos, com outras formas, com outras maneiras, né? E a indústria de repintura automotiva tá fazendo o quê? Está ficando para trás, está ficando com o sistema de pintura, primer, massa, tinta convencional. E será que isso vai suprir a necessidade do nosso cliente do futuro, aquele cliente que anseia por algo mais tecnológico? Então, são questões que a gente precisa levar em consideração e trazer para a nossa realidade de hoje, porque vai ser um futuro próximo que a gente vai ter que enfrentá-lo. Rodolfo? Bom, pessoal, primeiramente, antes de mais nada, eu quero agradecer a equipe da Pente Pintura, da Agnello, em nome da PPG, né, pela oportunidade de estar participando aqui desse fórum com os meus amigos. Agradecê-los também por compartilhar esse momento comigo aqui. E agradecer a todos vocês pela disponibilidade, por investir o tempo, por estar conosco aqui nessa tarde, falando um pouquinho sobre o mercado de repintura automotiva, sobre o que está por vir, sobre o futuro. A gente sabe que o nosso mercado é um mercado que é carente desse tipo de evento, desse tipo de discussão. Como bem colocado pelo Felipe, até para a gente estar antenado com o que está por vir, para trazer novas soluções, para trazer nova proposta de valor para os nossos clientes, né?
Quando a gente fala do mercado de repintura como um todo, eu acho que é do conhecimento geral aqui que nos últimos anos nós tivemos um crescimento muito expressivo, mesmo com o advento da pandemia, mesmo com as dificuldades que nós tivemos nos últimos anos, o nosso segmento em si, ele trouxe um crescimento e os resultados para nós como corporação foram bons resultados nos últimos anos. A nossa expectativa é que esse crescimento ele perdure por mais alguns anos, né? Esse ano especificamente, como comentado pelo Sandro, a gente tem uma expectativa de crescimento de mercado aí em torno de 2,5%. O objetivo da PPG, obviamente, é crescer um pouco acima, né, desse número, justamente porque a gente tem alguns pilares estratégicos que vêm para sustentar esse crescimento. A gente sabe também que o nosso mercado é extremamente dinâmico e que tem algumas coisas que fogem do nosso controle. Então, como comentado, essa catástrofe que a gente teve na região sul acaba nos impactando de alguma maneira. Além do fator humano, obviamente, que é indiscutível, é uma situação extremamente triste para nós, né, como pessoas, como Brasil. Isso também acaba impactando de alguma maneira o nosso negócio, porque apesar da gente estar sempre inserido num grupo que a gente chama de B2B, o nosso mercado de repintura especificamente tem muito uma carinha de B2C, porque a gente fala direto com quem está utilizando o nosso produto, com o nosso consumidor. Então, uma catástrofe como essa, inerentemente, acaba nos afetando muito significativamente, né? Falando um pouquinho do crescimento do nosso mercado para os próximos anos, eu estava dando uma lida aqui na pergunta, e eu acho que tem 2 pontos muito específicos e extremamente importantes que eu acho que a gente deve considerar, né, que eu acredito que deva ser considerado. Por quê? A gente fala de um crescimento de mercado que acompanha o crescimento da frota. Só que tem um ponto muito importante, uma pegadinha aqui nesse número de crescimento de frota. Eu estava até discutindo isso com o Washington lá fora no café antes de entrar aqui, que apesar da gente ter uma frota circulante crescente, a gente também tem uma frota que ela envelhece. Então, nos últimos anos, a nossa frota circulante ela envelheceu muito. Então, hoje a gente tem como números oficiais aí uma frota que tem cerca de 10 anos e 9 meses de vida útil, né, que a gente fala, uma frota circulante de 10 anos e 9 meses, mas se a gente parar para analisar melhor esse número, a gente vai perceber que, principalmente quando esse número é projetado, por exemplo, para carros de passeios, né, para carros comerciais que a gente fala, essa idade ela ainda é um pouco maior. Isso também impacta de alguma maneira positivamente o nosso segmento, porque a partir do momento que eu falo de uma frota que ela envelhece, essa frota ela acaba necessitando de uma manutenção maior. E aqui eu falo não só de uma manutenção de repintura, de pintura em si, mas eu falo também de uma manutenção que vai impactar a indústria automotiva como um todo. Então a gente tem uma demanda maior por uma manutenção mecânica, a gente tem uma demanda maior, por exemplo, por um embelezamento automotivo. Então esse envelhecimento da frota também acaba impactando de alguma maneira o nosso segmento, que mesmo com algumas macro tendências, como bem colocado, ainda que a gente tenha algumas legislações mais exigentes em termos de segurança, não dirija embriagado ou dirija com responsabilidade, ainda que a gente tenha muita tecnologia sendo desenvolvida, isso acaba também impactando no nosso segmento de um modo geral. Um outro ponto que eu achei muito importante aqui esta parametrização, ela vai continuar dessa forma? A gente acredita que não. Na verdade, a gente percebe que não. E, por exemplo, quando a gente fala da nossa frota como um todo, não só Brasil, não só América do Sul, mas quando a gente fala, por exemplo, do mercado norte-americano, do mercado europeu, a gente está num momento de transformação dessa frota. E o que eu quero dizer com isso? O advento dos veículos elétricos e híbridos. Nos últimos 3 anos, os veículos elétricos e híbridos eles triplicaram de representatividade dentro da nossa frota. É uma base menor, a gente sabe que mas como a gente está falando de um crescimento exponencial, isso significa que ao longo dos anos essa representatividade ela vai se tornar muito maior. E isso acaba também impactando o nosso segmento de alguma forma, porque a gente sabe que para fazer, por exemplo, a manutenção ou reparo de um carro elétrico, a gente tem necessariamente uma exigência, por exemplo, de uma mão de obra mais qualificada, de um serviço mais seguro, de um serviço que deve ser prestado até com uma excelência maior
tanto para a segurança humana como para a qualidade do trabalho que está sendo prestado. Então, são fatores que a gente enxerga que, de alguma maneira, vão acabar impactando e promovendo, colaborando para que a gente ainda tenha aí um crescimento projetado por alguns anos. Obrigado. O número de detalhes que você passou é assustador. Mas então eu queria aproveitar a segunda pergunta, que fala sobre tendências de tecnologia, que fala sobre valor agregado para o serviço do end user, né? Como nós comentamos, o end user da repintura é uma coisa desenvolvida e subdesenvolvida ao mesmo tempo. E falamos também aqui sobre um tema importantíssimo, que é o encantamento do end user, o cliente final. Como a gente conseguiria fazer isso? Quais são os seus principais programas? Porque durante as sessões e os painéis que nós assistimos aqui, uma das coisas que foi bem pontuado pelo Felipe, inclusive, foi a maneira como nós vamos encantar os clientes com toda essa carga de sustentabilidade e compromissos. A outra coisa que me chamou a atenção foi a observação sobre a criação e retenção de talentos. E quando se fala de criação e retenção de talentos, não somos parte do desafio, assim como o end user, o cliente, né? Então, gostaria que, começando aqui, para ver qual é a perspectiva que vocês têm, quais são os componentes dessas três variáveis. Bom, quanto à tecnologia, como o Felipe comentou, né, o mercado de repintura na América do Sul como um todo, ele usa ainda tecnologias de 30, 40 anos atrás. Tá? Então, tem sistemas base água, por exemplo, no mercado de repintura, que acho que é menos de 2% do nosso mercado, uma realidade bem diferente de decorativa, por exemplo. É uma tecnologia já há 30 anos disponível na Europa, ela é utilizada lá por questões de legislação, tá? Mas na nossa região nós não temos nada que obrigue as oficinas, que é o end user, né, que é o usuário final do nosso produto, as oficinas de funilaria e pintura, a migrarem para esse tipo de produto ou para tecnologias mais atuais. Então, um dos nossos desafios é, com as tecnologias que nós temos atualmente, buscar melhorias e oferecer produtos que tornem o processo de pintura mais efetivo, mais rápido, né, reduzindo o tempo de uso de produto, tempo do ciclo de processo de repintura dentro das oficinas, redução do custo total de uma reparação automotiva. Tá? Não é fácil, né? Como o Washington falou, a gente tem desde oficinas premium, com mão de obra especializada, treinada, com alta tecnologia, até oficinas, quando a gente fala de oficinas, às vezes é uma garagem que pinta 2 carros por semana. Né? São muitas empresas, tradicionalmente esse mercado ele é formado assim, por muitas empresas familiares, né? Então é aquele negócio que passa de pai para filho, e cada vez mais os jovens vêm perdendo interesse por dar continuidade a esse tipo de negócio. Então a gente vê o pessoal mais interessado em tecnologia, computador, mídia digital, tal, e a gente não tem um curso profissionalizante oficial para formar os jovens, né, para ter essa reposição de profissionais com qualidade, para que eles tenham acesso a novas tecnologias. Então esse acho que é um grande desafio que nós temos, e temos as novas tecnologias que estão chegando. Então quando você vai pintar um carro elétrico, por exemplo, ele tem uma série de restrições, uma série de cuidados que você tem que ter na desmontagem do carro. Normalmente um carro é exposto a uma estufa que pode ir até 60 graus. Tem algumas marcas de carro elétrico que não recomendam você colocar o carro secando acima de 50 graus, por exemplo. Então, numa secagem estufa, você pode danificar uma bateria que custa R$100 mil, por exemplo. Tá? Então, são alguns cuidados que nós temos que ter. Os sensores eletrônicos, quando você faz uma pintura do sensor, carros que têm sensores eletrônicos, algumas vezes a camada de tinta, o número de demãos de tinta que você dá é diferente de um carro sem essa tecnologia. Então, são pequenos pontos que tem que ser trabalhado. Então, acho que uma das frentes que nós podemos suportar os clientes é com formação. Então, oferecer treinamento, oferecer essa nova formação de mão de obra,
né, para que as oficinas estejam preparadas e possam ter profissionais qualificados para dar continuidade ao negócio. Obrigado, Sandro. Interessante a observação sua, porque é a velha história, né? Primeiro as primeiras coisas, né? E gostaria, Felipe, se você pudesse adicionar sobre o primeiro as primeiras coisas nesse temário da questão 1 e 2. Né? Bom, essa pergunta eu acho ela um tanto quanto difícil de responder agora, de saber qual vai ser o impacto das novas tecnologias que estão chegando no nosso mercado de repintura automotiva e no mercado automotivo de uma maneira geral, né? Se a gente parar para pensar, o mercado automotivo ele trabalha, ele tem uma definição: transportar as pessoas, certo? A locomoção das pessoas. Só que se a gente começar a pensar como que vai ser, como que as pessoas vão se locomover no futuro, né? Hoje eu posso pedir comida por isso aqui, não preciso mais pegar o meu carro em um supermercado. Na farmácia eu posso pedir por aqui. Então, como que as pessoas vão se locomover no futuro e o que isso vai impactar no nosso mercado, tanto da indústria automotiva geral quanto da indústria de repintura automotiva? Então, eu acho sim uma pergunta um tanto quanto difícil de ser respondida agora por isso, porque eu não sei qual vai ser o futuro, como que as pessoas vão se locomover, né? Hoje é muito fácil eu chamar um Uber, eu pegar um metrô. Na terça-feira eu participei de um evento que a Abrafat proporcionou. O William também estava, né, William? Tem empresas que já estão imprimindo carros em impressora 3D. Então, olha só onde que a gente vai chegar, né? Qual vai ser o nosso futuro desse que é um dos principais itens da locomoção humana, né? Empresas que já estão trabalhando com drones que vão pegar os carros num lugar e vão transportar para outro lugar. Então, como que a gente vai se comportar? Como que o nosso mercado vai prever? Como que a gente vai chegar nesse futuro, né? Então, é tudo muito incerto ainda, né? Sem falar em inteligência artificial, enfim, N outros itens de tecnologia que estão surgindo e que nos assustam, mas que vai ser uma realidade logo aqui na frente. Rodolfo? Eu acho que quando a gente pensa sobre macro tendências e tendências em geral, acho que para o nosso mercado de repintura, como bem colocado pelos meus colegas aqui de painel, nós temos já algumas tendências que falam muito sobre tecnologia, sobre a transformação do carro em si. A gente vê, por exemplo, empresas lá fora que já possuem uma frota 100% autônoma, por exemplo. A gente sabe que um carro que é 100% autônomo, ele não pode passar por um processo de pintura convencional ou trabalhar com uma pintura com pigmentos convencionais, porque se aumenta o risco, por exemplo, de uma circulação de um carro como esse. A gente sabe que existe uma tendência muito forte, por exemplo, de compartilhamento de veículos, que lá fora já é uma realidade muito latente e que aos poucos está chegando para nós. E uma série de tendências que nos diz muito sobre tecnologia. Mas o que me preocupa, na verdade, que eu acho que nós, como indústria, a gente tem uma responsabilidade, uma missão de estar antenado com o futuro e estar preparado e desenvolvendo soluções para isso, é muito referente às dores que nós temos aqui para atender essas demandas. Então, por exemplo, eu costumo dizer que aqui a gente não tem um problema de mão de obra qualificado, a gente tem um problema de mão de obra. A gente nem chega na parte do qualificado. Porque, como bem comentado, essas novas gerações, elas já não querem mais trabalhar com repintura automotiva. Elas querem trabalhar lá no Instagram, no YouTube, é isso que elas querem. Elas não querem mais trabalhar nesse segmento. E justamente a falta da gente ter, por exemplo, um curso oficial, certificado, que mostra para eles como faz, ou que mostra para eles como pode ser feito de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais fácil do que muitas vezes eles imaginam, acaba prejudicando ainda mais, ou acentuando ainda mais essa dor. Então, por exemplo, uma das missões da PPG como um todo é elevar o nível do mercado no sentido de
proporcionar treinamentos adequados para essas novas gerações, para esses novos profissionais, para que eles tenham conhecimento da melhor maneira ou de quais são, pelo menos, as últimas tecnologias disponíveis para que facilite o dia dele em termos de processo, em termos de tempo. Um pilar muito forte e estratégico que a PPG vem trabalhando, já direcionado nesse sentido de mão de obra, é o nosso pilar de digitalização, porque a gente sabe que, querendo ou não, o trabalho em si de repintura lá na ponta, ele acaba sendo um trabalho muito artesanal, então depende muito da mão de quem está fazendo, do olho de quem está fazendo. Então a PPG ela vem com um pilar de digitalização muito forte, trazendo equipamentos que automatizam os processos, por exemplo, de desenvolvimento ou de acerto de uma cor, trazendo programas que controlam esse processo de ponta a ponta, mensurando o tempo, mensurando o que pode ser melhorado. E, além disso, também algumas novas tecnologias, né? Eu acho que o Sandro comentou sobre ciclo de pintura. A gente percebe que essa também é uma tendência muito forte. A gente percebe cada vez mais uma necessidade de reparos rápidos sendo executados no nosso segmento. Então, ninguém mais quer ficar sem o carro por dias ou por muito tempo. Eles querem ter esse carro de volta em mãos o quanto antes. Então, a gente tem produtos hoje que são desenvolvidos para uma secagem rápida, mesmo secagem ao ar, sem necessidade de uma queima em cabine, por exemplo. Então, eu acredito que a nossa missão, de antemão, olhando para essas macro tendências, é justamente prover soluções que atendam, né? Uma outra tendência também que eu vejo, é muito interessante porque eu assisti o painel anterior e a gente falou de sustentabilidade. Como ele comentou, embora no Brasil a gente não tenha uma legislação que exija, assim como a gente vê, por exemplo, na Europa ou em alguns lugares dos Estados Unidos, embora a gente não tenha essa regulamentação, essa fiscalização, a gente já percebe um movimento no nosso mercado, principalmente de grandes empresas que já estão de olho no futuro, a gente percebe essa movimentação em busca de um processo mais sustentável, em busca de utilização de produtos que não agridam o meio ambiente, que não agridam o profissional que está utilizando, ou até mesmo produtos que, de alguma maneira, tornem esse processo mais otimizado. Então, eu acho que a gente também precisa estar de olho para essa questão de soluções sustentáveis. Quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia base água, a PPG já está na 5ª geração de tecnologia base água. Então, o produto que a gente tem hoje disponível para o mercado base água é totalmente diferente do que a gente tinha 30 anos atrás, quando essa tecnologia foi implementada. Então, acho que a gente precisa começar a disseminar mais esse tipo de informação para ajudar o nosso mercado como um todo a se desenvolver. E eu não estou falando só de indústria, eu não estou falando só da oficina, eu estou falando da cadeia como um todo. Porque a gente sabe que, por exemplo, mão de obra é uma dor não só para a oficina, mas é uma dor para a nossa rede de distribuição hoje, para os nossos clientes, é uma dor para a indústria. Então, acho que essas são maneiras de fomentar essa evolução e atender, de alguma maneira, essas macro tendências ou essas tendências que estão vindo, que já estão aí batendo a porta e que a gente tem que estar atento para conseguir recebê-las e proporcionar a solução adequada para os nossos clientes. Obrigado, Rodolfo, por uma belíssima introdução para a pergunta número 3. Mas, a respeito da pergunta número 3, eu queria refrasear. Se vocês pudessem dar uma perspectiva para essa audiência, quais são as primeiras coisas que vocês estão fazendo em melhorias das práticas em direção à sustentabilidade? Um comentário, e para Rodolfo ficou um pouco mais pesado, que vai ter que repetir tudo, né? Mas eu peço a vocês que deem o que vem primeiro e qual vai ser a tecnologia que pode vingar primeiro. Qual é a melhor prática? Eu estava aqui conversando, eu acho que com o Argemiro, se não me engano, e ele me fez uma pergunta que eu fiquei meio acanhado de responder. Ele perguntou, por oficina, quanto se descarta de tinta? Qual é a quantidade? Não estamos falando de latas ou de tambores. E o que a indústria está fazendo nas oficinas de repintura? Se vocês puderem colaborar, como um plano de ação. Você saiu daqui, você vai dar o primeiro passo no seu grande programa depois do Fórum
do grande ABC. O que seria isso? Podemos começar aqui. Bom, então quanto às ações, internamente, na indústria, a gente consegue implementar e começar ações para reduzir, por exemplo, a pegada de carbono, né? Então, foi uma das colocações, né, eu acho que você fez, o que a gente já tem feito, né, com sustentabilidade. Então, a AkzoNobel ela tem alguns objetivos até 2030, um deles, por exemplo, é reduzir a emissão de CO2 em até 50%, isso já vem sendo feito, a redução de resíduos na produção de tinta, o uso, né, o ciclo interno, né, de reuso de produtos, água, geração de energia limpa, né, com painel solar, enfim. Internamente é muito fácil a gente implementar, não muito fácil, mas é possível a gente implementar essas ações. Quando a gente pensa no mercado, né, pensando em oficina, então nossos produtos passam pelo distribuidor de tinta, né, pela loja, da loja ela vai para as oficinas, e aí a gente, como eu falei antes, a gente tem diversos tipos de oficina, desde daquela premium, qualificada, estruturada, até a garagem lá que pinta alguns carros por mês. Nesse cliente final é mais difícil chegar, né? É mais difícil conscientizá-lo, né, de que não é somente custo, né, somente preço, produto barato, né? Então a gente tem que também passar para ele o impacto, né, que a gente pode causar com os produtos e o quanto, né, cada pequena ação nas oficinas, em cada oficina, pode beneficiar as ações voltadas para sustentabilidade. Né, no consumo de tinta não existe um número oficial de desperdício, tá, mas tem oficinas que chegam com o uso de tinta inadequado ou com a quantidade errada de produto sendo utilizado ou com retrabalhos que são feitos em oficina, a gente pode chegar até 40%, 50% de volume adicional de tinta sendo utilizado sem necessidade. Tá? Quando a gente tem uma oficina mais preparada, geralmente ele mede a quantidade que ele vai utilizar de produto. Né? Quando não, né, oficinas mais simples, e aí eu estou falando na grande maioria, no Brasil, por exemplo, aquele costume assim, ele prepara 500 ml de tinta, precisaria de 300. Só que ele fala, deixa eu aplicar até o final da minha canequinha aqui de pintura. Né? Então ele aplica até a tinta acabar. Então não é o quanto ele precisava, mas na verdade ele usa a tinta até o final. E assim vai, né, o primer, a tinta, o verniz. Então a gente tem esse mesmo erro acontecendo em várias etapas. Tá? A gente tem algumas ações de conscientização sendo já implementadas em oficinas. Uma delas é quanto ao uso de produto. Então a gente tem uma calculadora de emissão de CO2, tá, que a gente compartilha com algumas oficinas. É um trabalho novo que estamos fazendo. Então, possibilita que o cliente selecione quais são os produtos que estão sendo utilizados, o tempo de ciclo de reparação, o tempo de secagem, enfim, ele cobre todo o processo de pintura e, no final, quanto aquele produto vai representar em emissão de CO2 no final de um ciclo de reparação. E aí, a gente, nessa calculadora, ela orienta, ao invés de usar o produto A ou B, utiliza o produto C, que no processo que você trabalha, ele fica mais adequado. Então, a gente acaba ajudando a oficina a trabalhar de uma forma mais rápida, economizando o produto e reduzindo as emissões de CO2. Tá? Isso é um dos exemplos aí que eu posso trazer. Obrigado. Felipe? Bom, como meu colega comentou, né, internamente é mais fácil, é mais rápido da empresa ela tomar algumas ações, né, em relação à sustentabilidade, produtos mais sustentáveis, né? A Anjo, ela está finalizando agora a nova planta produtiva dela de tintas de repintura automotiva e ela já foi pensada em sistemas mais sustentáveis, né? A gente tem energia solar, coleta seletiva, a gente tem a parte de economia circular interna, então o mesmo solvente que a gente utiliza para fazer a limpeza, ele volta para o processo, ele gera uma borra, essa borra a gente gera um subproduto, enfim. Internamente a gente consegue pensar e consegue fazer algumas ações. Trazer para fora, trazer para o público, eu acho que isso é um pouco mais difícil, né? Principalmente em se tratando do tipo de público que a gente atinge, que são os funileiros e são as oficinas, né? As oficinas tops, digamos assim, de mercado, a gente consegue contar no dedo.
E desculpem a expressão que a gente chama de boca de porco lá no sul, essas são as grandes, essa é a grande maioria de oficinas que a gente tem espalhado pelo Brasil, né? E aí como é que tu conscientiza uma pessoa ou uma oficina que ela já está habituada, já está no DNA dela, ter aquela bagunça, ser aquela bagunça em organização de oficina. Então, como é que tu conscientiza esse tipo de público de que ele precisa utilizar produtos sustentáveis, né? Internamente, falando um pouco mais sobre produtos, a gente vem tentando buscar tecnologias de altos sólidos, né? Se a gente parar para pensar, hoje a nossa tinta poliéster, a nossa tinta PU, qual é os sólidos dela? É muito baixo. A grande maioria de carga que vai ali dentro é solvente. O nosso próprio verniz que a gente utiliza para recobrir o nosso automóvel, né? Tem 30%, 40% de sólidos, o restante é tudo solvente. Lógico, a gente tem as tecnologias base água que já estão no mercado, tem indústrias que já estão batendo forte nisso, mas ainda é uma parcela muito pequena, né? Então, eu acredito que ainda essa questão de base solvente ele vai perdurar por um longo período ainda. Eu acho que a gente não vai conseguir retirar isso tão fácil, porque ele está enraizado no nosso mercado. O base água ainda vai ser um passo muito longo que a gente vai ter que dar, mas eu acho que a gente precisa olhar então para a composição dos nossos produtos hoje, base solvente, o que a gente precisa fazer, o que a gente consegue fazer para melhorar essa composição de sólidos, talvez usar uma resina com base de fonte renovável, usar solventes de fontes renováveis, né? Já existem empresas nos Estados Unidos que já tem chileno, tolueno, enfim, materiais de fontes renováveis. Então, existem outras formas, existem outras maneiras que nós, como empresa, precisamos parar, pensar e tentar mudar essa percepção com uma outra visão, né? Que eu acredito que realmente a parte de tintas base água vai demorar um pouquinho ainda para o pessoal para cair no gosto do nosso consumidor. Obrigado. Rodolfo? Bom, gente, quando a gente fala como empresa, né, como corporação, acho que ficou muito claro aqui com a colaboração dos meus amigos que essas iniciativas elas estão na nossa mão, então a gente acaba conseguindo gerenciar. Então, quando a gente fala, por exemplo, do escopo de emissão de carbono, 1, 2 e 3, a gente está antenado com isso, aterro zero, utilizar fontes de energias renováveis, são todos compromissos que a PPG assume no dia a dia como empresa, como corporação. Mas o nosso grande desafio e aí, cheguei na oficina, como é que eu vou fazer essa galera tomar iniciativa sustentável? Como é que eu vou reduzir o desperdício dessa galera? Como eles comentaram, esse é o nosso grande desafio. Então, assim, uma das propostas que a PPG traz, e não só para o nosso mercado de repintura, mas como para todos os segmentos em que ela atua, ela tem como objetivo de até 2030, 50% das vendas de produtos da PPG serem oriundas de produtos com atributos sustentáveis. Ou seja, de produtos que entregam, de alguma maneira, alguma vantagem sustentável para os nossos clientes. E aí eu estou falando de todos os segmentos de mercado. A gente acredita que seja um número factível. Hoje, quando a gente avalia o cenário atual, a gente tem aí 44% dessa venda que já vem de produtos com atributos sustentáveis de alguma maneira, mas ela já tem essa missão e esse compromisso, já é parte do DNA da empresa, de conseguir garantir pelo menos que os produtos que nós estamos disponibilizando e entregando para o mercado, de alguma maneira, ofereçam um atributo sustentável. Então, depois que a gente fala de portfólio, como é que eu vou educar esse consumidor e mostrar para ele o que é sustentabilidade? E que essa sustentabilidade, muitas vezes, não é uma firula. Porque a gente percebe que durante muitos anos falou-se de sustentabilidade nos mais diversos mercados e a gente achava que era perfumaria. Sustentabilidade? Hoje, quando a gente fala de tecnologia base água, a gente ainda pensa assim, nossa, não, mas está muito distante. E, na verdade, a conta chegou. Então, a gente percebe, por exemplo, que todas essas crises climáticas que a gente tem aí
pelo mundo, que tudo que vem acontecendo já é fruto desse pensamento de achar que sustentabilidade, não, vamos deixar a sustentabilidade para depois. Então agora a sustentabilidade se tornou agora. Então a gente precisa, de alguma maneira, promover isso. Quando a gente fala de desperdício, por exemplo, hoje todos os nossos softwares de gerenciamento, seja no desenvolvimento da cor, ou seja, por exemplo, com Smart Control, que é um software de gerenciamento de processo, todos eles indicam para o profissional o quanto de produto ele vai utilizar para aquele serviço. Eu costumo brincar que assim, você está com um serviço ali para fazer que vai consumir 200 ml de tinta. Se você entregar 1 litro na mão do pintor, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lavar o elefante, eu brinco. Então ele vai utilizar tudo que está ali. Então uma das iniciativas que a gente tem primárias é falar para ele, olha, para esse serviço aqui, se você for fazer uma pintura, se não for um retoque, você vai utilizar tanto. Se for um retoque, você vai utilizar ainda um pouquinho menos. Então a gente já fala para ele o quanto ele vai consumir de cada produto dentro desse processo. Nós temos também, principalmente quando a gente fala de alta tecnologia, a gente tem uma ferramenta, por exemplo, que foi implementada agora, que faz a pesagem automática de tinta, que é a Moonwalk. Então ela consegue ter um nível de precisão de 99,9% de acuracidade na pesagem de uma cor e na mistura. Então são todas iniciativas que de alguma maneira a gente fala assim, a gente precisa que você esteja antenado que reduzir o consumo de produto, reduzir o seu desperdício, vai colaborar não só para o meio ambiente, mas também para a saúde financeira da sua empresa. Porque hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, a chave é sempre tentar aliar o que isso traz de benefício também financeiro para a minha empresa. Então, utilizar, por exemplo, uma fonte de energia renovável traz um benefício. Se a gente falar para você, olha só, vamos verificar quais os materiais dentro do processo podem ser reaproveitados, isso também vai trazer um benefício financeiro. Então, parte do nosso compromisso, quando a gente fala, por exemplo, dos treinamentos, é não só treinar tecnicamente no uso dos nossos produtos, mas também treinar em termos de sistemas e de processos internos da oficina. Um exemplo, hoje dentro da nossa carteira de treinamentos, do nosso catálogo de treinamentos, a gente tem um módulo que chama MVP. Então, o MVP ele traz como proposta fazer com que aquele gestor daquela oficina ou daquela empresa analise todo o processo dele de ponta a ponta e consiga identificar onde estão os meus gargalos hoje, onde eu estou desperdiçando produto, onde eu estou desperdiçando tempo, como que eu posso otimizar tudo isso. Então, são algumas das iniciativas que a gente tenta promover junto ao nosso público para que, aos poucos, ele consiga se conscientizar. Eu sei que, nos últimos anos, falou-se muito de ESG, muitas pessoas falam disso, mas quando a gente joga ESG para o nosso mercado aqui de repintura automotivo, é um pouquinho mais complexo de administrar. Então, o que eu costumo dizer é, a gente não precisa começar lá no excelente. Para a gente chegar no excelente, vamos trabalhar o bom primeiro? Então vamos trabalhar esses conceitos de uma maneira um pouco mais simples, de forma que essa oficina ela consiga entender, e aí sim, a partir daí, a gente começa o nosso trabalho. Obrigado. Como sempre, bastante completo. Gostei. Eu queria fazer a última pergunta, que é... Ótimo. A pergunta é derivada do corpo editorial da revista Paint Pintura e fala sobre as cores prontas para uso. Qual é a sua perspectiva das cores prontas para uso na ótica da sustentabilidade? Como funciona isso? E qual é o tamanho desse mercado hoje e para que lado que vai essa tendência das cores prontas para uso? Eu sei que é uma pergunta... Pode falar mal, não? Pode falar mal, mas é uma pergunta interessante, digamos. Não, sem dúvida. É uma realidade do Brasil, tinta pronta, as cores prontas, automotivas. Se a gente pegar outros países da América do Sul, até países bem menos desenvolvidos, com uma condição de oficinas inferiores à do Brasil, de distribuição, lojas inferiores do Brasil, eles não têm essa mesma característica. O mercado do Brasil, ali no final dos anos 90, comecinho dos 2000, foi migrando para as máquinas, para o sistema de mixing machine.
Mas aí tinha uma briga comercial de algumas marcas que acabaram mantendo essas cores prontas no mercado, e elas foram ganhando corpo, né? Então hoje tem um grande volume, né, principalmente cores base coat, né, a base poliéster, que é o sistema mais utilizado para cores automotivas. No Brasil eles representam, acho que mais de 50% do volume de cores é atendido por cores prontas ainda. Quando a gente pensa em tecnologia, acerto de cor, eu não sei se todos estão habituados aqui com o mercado automotivo, né? Mas você tem um carro, você imagina, o carro é pintado hoje numa planta automotiva, se você pintar daqui um mês, ou um carro pintado há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, ele tem N variações de cor, fica exposto ao tempo, chuva, sol, enfim. Então essa cor começa a variar, e a cor pronta você tem uma possibilidade de cor, é uma variante, enquanto no sistema Mixing Machine você pode fazer 10, 15, 20, N variantes, fazer o acerto, fazer o tingimento. Então você tem uma precisão de cor muito maior do que trabalhar com uma cor pronta. E quando a gente fala de sustentabilidade, né, então você pode fazer a cor certa, né, na primeira vez, né, você evita retrabalhos. Hoje a gente tem a tecnologia dos espectrofotômetros, por exemplo, que pode fazer a medição da cor do carro e dar a cor já com quase que 95%, 96% ali de precisão, com um pequeno ajuste no final. Então você também tem a cor próxima, evita retrabalhos, faz o reparo do carro de uma forma mais rápida. Você trabalhando com pigmentos, né, com toners, com sistema Mixing Machine, você evita grandes estoques, tanto na loja quanto nas oficinas. Você imagina cor pronta, você tem que ter um estoque, né, de cada uma daquelas cores para atender seu mercado. E a gente fala que no Brasil, pelo menos, a gente tem umas 600 a 700 cores que são representativas no mercado automotivo. Então você imagina uma loja precisar ter estoque, né, de 600 a 700 cores, várias unidades dessas cores, né, enquanto ele poderia ter um estoque menor, reduzido, só nos pigmentos para fazer as pesagens, né? Então, em termos de tecnologia, não é o mais avançado, né? Eu acredito que o mercado tende a amadurecer, mas não ainda a curto prazo, né? Então, no curto prazo, a gente vai continuar tendo as cores prontas, elas são uma realidade. O mercado vai amadurecendo aos poucos, conforme as oficinas vão evoluindo, eles vão migrando para sistemas tintométricos, mas no Brasil, né, ainda eu enxergo que pelo menos nos próximos 5 a 10 anos a gente continuará tendo essa tecnologia, ao menos que venha uma legislação que obrigue a uma redução de VOC, ou a um sistema tecnologia base em água, ou alguma coisa que remeta, né, que busque por inovação, em termos de tecnologia para base coat, principalmente. Ao contrário, a gente vai ter por pelo menos mais 5, 10 anos as cores prontas muito fortes no nosso mercado ainda. Felipe? Concordo com o que o meu amigo comentou. Eu acho que sim, as tintas prontas no Brasil elas ainda vão perdurar por um longo período de tempo, longo mesmo. E aí eu faço uma análise, porque no meio do caminho entre o cara que vai pintar, o pintor, o dono da oficina, e o cara que está vendendo a tinta, existe um cara ali no meio, que é o colorista. E é esse cara que demanda a tinta pronta ou a tinta Mix Machine. Então, é esse cara que vai dizer se ele vai vender uma tinta pronta ou uma tinta Mix Machine. E esse cara no mercado ele está em falta. Então, o dono da loja que vai buscar esse profissional no mercado, ou ele é muito caro ou ele é muito ruim. Então, ele acaba por optando comprar tinta pronta e deixar um cara ruim que às vezes ele só vai dar um toquinho ou 2 numa tinta, ele só vai escurecer a tinta, que é muito mais fácil para ele, do que ele partir uma tinta do zero. Então, esse profissional no mercado hoje ele está em falta. Então, para o lojista é mais prático e é mais barato ele manter um estoque alto de tinta pronta e ter um cara que só vai dar um toquezinho numa tinta do que fazer uma tinta perolizada, uma tinta personalizada. Então, essa é uma análise que lá internamente na Anjo a gente fez uma pesquisa com alguns clientes nossos e a gente fez essa pergunta para eles, né? O porquê que eles não aumentavam o estoque deles de bases, e
Por que eles não comprariam as bases e deixariam de comprar as tintas prontas? E a grande maioria da resposta foi essa. Eu não tenho na minha loja um colorista qualificado, um colorista que consiga fazer o ajuste de cor que eu preciso para utilizar o sistema Mix Machine de vocês. Então, acredito que essa seja uma das grandes questões. E lógico, né? A gente percebe também que as montadoras elas não estão abrindo o leque de cores para o consumidor final. Então, elas não estão trazendo cores diferentes para os nossos consumidores finais. Então, a gente só vê carro preto, cinza e branco. A gente não vê um carro diferente, uma cor diferente. Então, isso é um pouco tendência também desse encantamento que eu comentei no começo da minha pergunta. Das montadoras, elas não estão encantando ou ligadas no desejo do consumidor final, e sim simplesmente só em vender o produto, né? Pessoal, quando a gente fala de cor pronta, é um dos nossos desafios hoje, né, como indústria. Eu acho que para falar de cor pronta para vocês, eu como profissional de marketing, eu preciso falar um pouquinho de percepção e proposta de valor, porque as cores prontas elas não surgiram no nosso mercado ontem. Então a cor pronta hoje ela representa um grande volume, né, uma grande parcela do nosso mercado, porque foi assim que o mercado se desenhou ao longo dos anos e ao longo de muitos anos, não só em função das oficinas em si, mas até em função da própria indústria, que ao longo dos anos corroborou com a questão da utilização da cor pronta. E é um mercado de alto volume, então é um mercado onde a indústria ela quer, de alguma maneira, brigar ou participar, né? Mas não posso, de maneira alguma, não vou ser leviano de discordar dos meus amigos. Eu realmente acredito que é uma linha de produtos que vai perdurar aí por muito mais anos, eu me arrisco a dizer a mais de 10 anos no futuro. A gente não vai ver a cor pronta se extinguir, na minha opinião, como profissional de marketing, em curto ou médio prazo. Mas é importante reforçar que, quando a gente fala de proposta de valor hoje, nós temos portfólios adequados para atender todas as necessidades das empresas do mercado. A gente tem aquela oficina que é um pouquinho menor, que vai demandar uma cor pronta, que vai até a loja, que vai pedir essa cor para o lojista, mas a nossa missão como um todo é entregar a solução que o mercado precisa. Então, além do portfólio de cor pronta hoje, por exemplo, a PPG ela tem uma solução para esse segmento. Então, hoje a gente tem as 100 principais cores de giro do mercado, mas a gente também tem sistemas de pintura convencional, que vai atender, de repente, uma oficina que ela já se profissionalizou um pouco mais. Então, ela perdeu aquela característica de ser uma oficina pequena e ela já está querendo se arriscar mais, investir um pouco mais. Então, como bem colocado pelo Sandro, o sistema tintométrico ele te dá mais autonomia. Então, você consegue desenvolver a quantidade de cor que você precisa, a cor, independente de qual seja a variação, se for perolizada, se for metálica, dá muita autonomia para a oficina. Então, a gente tem um sistema convencional para atender essa oficina e também tem sistemas de alta tecnologia, base água, base solvente, que vai ser direcionado da maneira adequada para as empresas que buscam isso. Obviamente, a nossa missão é sempre elevar o nível do mercado. Então, a gente tem a cor pronta aqui, mas a gente tenta educar ele falando, olha só, um sistema tintométrico de repente é uma vantagem para a sua empresa. Vamos avaliar, vamos colocar na ponta do lápis e entender se é uma vantagem ou não. Então, a gente sempre tem como compromisso elevar o nível do mercado. E só respondendo a pergunta de como a gente consegue melhorar o valor agregado da oferta, né? Primeiro que a PPG ela é uma empresa que ela é multidivisional. Então, a gente não atua só em repintura, a gente atua em OEM, indústria. Então, para nós é muito fácil, por exemplo, fazer um intercâmbio de tecnologias. Então, quando uma cor é desenvolvida, por exemplo, numa montadora, a gente consegue desenvolver essa cor muito rapidamente na repintura, por a gente ter esse intercâmbio de informações e de tecnologia. E é importante reforçar também que a maneira que a gente tem de agregar valor na nossa oferta hoje é estar antenado e sempre oferecer o que há de mais sustentável possível. Então é o que eu falei, de repente você não consegue oferecer para essa oficina uma solução base água, então vamos tentar trabalhar com um produto que tenha aí a menor taxa de emissão de VOC possível. Então vamos sempre pensar no desenvolvimento de soluções para chegar
no bom, amanhã a gente chega no ótimo, depois de amanhã a gente chega no excelente. Mas nós precisamos estar antenados e olhando para o futuro. Não só por uma questão mercadológica, mas porque a gente precisa pensar também nas gerações futuras, gente. Se nós já estamos enfrentando tudo isso hoje, a gente vê tantos desastres, variações climáticas, coisas que a gente nunca viu há anos. Então a gente também precisa estar antenado para as nossas gerações futuras não enfrentarem o que a gente está enfrentando agora. Então a gente precisa pensar no hoje. Então se eu vou oferecer um produto hoje, que ele atenda pelo menos aquilo que há de melhor possível em termos de VOC e de solução e de sustentabilidade. Obrigado. Acho que nós teremos tempo a uma pergunta, pelo menos via a movimentação do Storel. Nós estamos intimamente envolvidos com esse mercado em função de sermos hoje o maior fornecedores de espectrofotômetros para ponto de venda, inclusive com um dos nossos maiores clientes aqui presente. E olhando, até o Washington me roubou a minha pergunta, essa quarta pergunta seria a minha para vocês, com algum ingrediente a mais. Eu entendo que o espectro hoje no ponto de venda, ele ajuda em quase todos os pontos que vocês informaram sobre possíveis melhoras, inclusive aquelas ligadas à parte ambiental. Usar a tinta certa com ajuste, sem fazer 1,5 litro de tinta para usar 500 ml na tentativa de fazer a cor certa. E para tirar, inclusive, esse elemento do meio do caminho, né, que é a primadona do mercado, né, e não para tirar o profissional do negócio, mas para fazer esse profissional, segundo o reporte da própria indústria, muito mais eficiente para o próprio negócio. Em vez de fazer 5 cores num dia no ajuste visual, ele faz 25, 30 cores num dia e vende muito mais tinta. Então, por que a indústria pensa tanto em investir nessa tecnologia e não investe? Quando ela compra uma máquina de mix, que é uma prateleira de lata barulhenta, que demanda tampa o tempo todo, e não compra um espectrofotômetro porque o lojista diz que é caro. Me ajudem a entender para poder ajudar vocês. Bem posto, Storel. Mas não vou te responder, vou pedir a eles que respondam. Quem? Alguém específico? Tá bom, eu posso falar pela experiência que nós temos com o espectro. Realmente ele melhora muito a eficiência da loja, né? A produção cresce, das cores de máquina cresce pelo menos 40%, 50%. Então melhora muito a produtividade de loja. Como foi falado, assim, o mercado tem um costume, né? É uma tradição, né? O mercado nasceu assim, com cores prontas. Os custos geralmente são mais baixos, né, para a cor pronta. Mas você não tem eficiência, o ajuste gera muito retrabalho, mas muitas vezes a oficina não faz essa conta lá na ponta. Tá? Então, precisa ter orientação, né? O lojista precisa mostrar, né, essa eficiência, né, que ele vai poder utilizar menos produto, né, com a cor mais próxima, evitar retrabalho, ter um resultado final melhor, entregar o carro num tempo menor, ter uma satisfação maior do cliente. Tá? Então, assim, é uma cadeia toda que precisa ser impactada. Tá? Concordo que o investimento no final seria muito melhor trabalhar com o espectro, né, do que só nas cores prontas, mas é difícil, é uma tradição, a gente tem que mudar a cabeça do lojista, do colorista, do profissional. Então, muitas vezes o colorista acha que o espectro vai roubar o lugar dele na loja, e ao contrário, vai tornar o trabalho dele melhor. Tá? Então, primeiro é quebrar a barreira na loja para o uso do espectro, mostrar todos os benefícios que isso pode trazer, e aí depois é um trabalho de formiguinha, né? Ir educando, né? E mostrando para as oficinas, né? Os benefícios, né? Que o trabalho com o espectrofotômetro e a tinta de máquina pode trazer em relação à cor pronta. Na verdade, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que o espectro é uma ferramenta fundamental hoje para agilizar esse processo de leitura e de ajuste da cor de maneira assertiva. Nós também temos o nosso portfólio hoje, então o espectrofotômetro faz parte da nossa iniciativa de digitalização, justamente para proporcionar o que o nosso amigo comentou. A gente não está tentando eliminar esse profissional, que é o colorista, mas a gente está tentando tornar essa figura mais estratégica hoje dentro da oficina, para ele investir tempo e recurso para atender, de repente, uma demanda reprimida, produzir mais cores nos dias. Então, a gente tem esse espectro. Como já está finalizando o meu minuto, gente, caso vocês queiram conhecer o nosso espectro, é só acessar o nosso canal no YouTube. Eu, como marketing, vou ter que divulgar. PPG Refinish Brasil. Acesse o nosso canal lá no YouTube, que vocês vão ficar por dentro dos diferenciais do nosso espectro. Obrigado de coração, gente. Obrigadão.
Obrigado a todos os convidados, muito obrigado pela adição, e fico satisfeito que há uma ansiedade em direção à sustentabilidade. E como diria o meu sócio Francisco Raxa, não é tempo para parálises for análises, nós temos que agir, né? E é urgente. Obrigado.